Obrigado, senhor relator. Com a palavra, o doutor Java, pelo prazo regimental de até 5 minutos. Senhor presidente, egrégia turma, falo em causa própria não para me defender, mas para defender a cidadania. E quisera Deus que esta sessão fosse presidida justamente por Vossa Excelência, ministro Reinaldo, porque quando ainda era desembargador no TRF1, Vossa Excelência relatou um recurso meu em que eu pedia para fazer o exame da ordem sem ser bacharel em direito. E eu fazia esse pedido porque em Goiás nenhum advogado aceitava patrocinar a minha defesa por medo do juiz da comarca. Esse mesmo magistrado fabricou contra mim dezenas de ações penais, conforme comprova a minha certidão de antecedentes criminais juntados no tribunal de origem. Em primeiro grau, eu cheguei a ser condenado a 7 anos e 10 meses de prisão. Eu precisei assumir pessoalmente a defesa da legalidade e na minha primeira sustentação oral como advogado no Tribunal Goiano, consegui a absolvição. E por que eu sofri essa condenação? Porque levei provas ao CNJ de que esse juiz havia feito comentários numa rede social, justamente, ministro Reinaldo, me emitindo opinião naquele processo da relatoria de Vossa Excelência, e um magistrado não pode fazer isso. Esse mesmo juiz, ele, nesse comentário publicado e que eu juntei a prova lá no CNJ, ele disse que por eu ter forte sotaque, biotipo nordestino, eu não teria nenhuma relação umbilical com o maravilhoso estado de Goiás, o estado dele, conforme ele disse em seu comentário. E também porque eu fui ao CNJ para dizer que esse juiz não recebia advogado nem pessoas do povo. Esse mesmo juiz, Excelência, me ameaçou de morte, fato confirmado por um promotor de justiça naqueles autos. Eu tive que fugir para Paraíba, deixei minha empresa de softwares, recomecei do zero, estudei, fiz a prova da OAB, voltei para enfrentar de pé esse mesmo sistema que tentou me silenciar. Nobres julgadores, essa ação penal não nasce de um excesso meu, mas de uma retaliação. E a prova está no auto de prisão em flagrante. Eu levei meu filho para ser atendido numa situação de urgência, numa UPA, e ele teve que esperar quase 5 horas por atendimento. E aí, na defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal, eu, nas minhas prerrogativas de advogado, pedi para falar com a diretora da UPA, porque isso é prerrogativa do advogado. A diretora disse que não, que eu teria que esperar mais 5 horas. Daí, Excelência, o auto de prisão em flagrante confirma, através do depoimento dos maqueiros, que eu peguei um papel e comecei a anotar o nome das testemunhas. Isso é ato de advogado. E comecei a gravar, foi quando eles impediram, não deixaram eu colher provas daquela situação. Mais uma prerrogativa violada. Tudo estava sendo filmado pelas câmeras da UPA, mas as imagens sumiram posteriormente. E descobri que o técnico de segurança da UPA é cunhado do juiz da comarca, Excelência. O fato aconteceu à tarde. Eu fiquei sendo torturado na delegacia até quase meia-noite, sendo ameaçado e torturado pelo policial que efetuou a minha prisão, que devia favores para esse juiz. E lá, Excelência, compareceu um advogado em solidariedade, pediu para o delegado esperar a comissão de prerrogativas. Ele disse que não. O auto de prisão em flagrante, como prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, tem uma certidão que esse outro advogado pediu para que o delegado esperasse a comissão de prerrogativas. Ele se recusou. E, apesar disso, Excelência, eu fui jogado numa cela comum. E pior ainda, no habeas corpus que eu impetrei, no primeiro grau contrato do delegado, o juiz, a sentença dele, é uma sentença, como prova pré-constituída, ele disse que a simples presença de um advogado supriria a ausência de um representante da OAB. E no julgamento do habeas corpus, outra ilegalidade foi praticada, pois me foi negada a palavra de ordem. E, para concluir, Excelência,
O que está em jogo não é a minha biografia, é a defesa da cidadania. Se hoje um advogado pode ser preso sem a OAB estar presente, amanhã qualquer advogado poderá ser neutralizado por exercer seu ofício com firmeza. E sem advogado, o cidadão fica indefeso diante do arbítrio do Estado. Por isso, Excelências, eu peço o provimento do recurso. O que se decide aqui é se o Estatuto da Advocacia continuará a ser uma lei viva ou se será reduzida a uma promessa vazia. Muito obrigado.